Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Vamos discutir no programa de hoje a questão relativa aos direitos trabalhistas dos pais. Pai viúvo, pai divorciado, pai adotivo, pai com guarda compartilhada, e é inegável a importância da figura paterna na criação e educação dos filhos. E a legislação trabalhista, que tipo de amparo legal oferece a figura paterna? É isso que nós vamos discutir no Contraponto de hoje. Estamos recebendo o Dr. Oscar Crost, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Rio do Sul, em Santa Catarina. Dr. Oscar, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado, bom dia. É sempre muito bom poder colaborar e ocupar esses espaços em que a comunidade acaba sabendo e conhecendo mais os seus direitos. Participa conosco também o Dr. Aloysio Costa Júnior, bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito do Trabalho e sócio do escritório Ambiel Advogados. Dr. Aloysio, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, Dr. Oscar, todos os nossos acompanhantes ouvintes. É um prazer estar aqui também e falar sobre temas tão importantes. Esperamos contribuir da melhor forma. Antes de entrarmos no âmbito jurídico, doutor Oscar, considerando a estrutura da dinâmica familiar, qual o protagonismo reservado para a figura paterna, hein? É uma pergunta bastante pertinente, até mesmo porque vem sofrendo uma evolução lenta e gradual na sociedade a posição da mulher em relação ao homem. Até a década de 70, nós tínhamos a predominância do homem em relação à mulher em todas as decisões, inclusive se entendia que até a lei do divórcio a mulher teria uma capacidade civil reduzida da prática de atos. Então, o homem era a cabeça, digamos assim, da família e do casal, ficando para a mulher atividades subalternas, domésticas, e não raro, quando ia ao mercado de trabalho, recebia remunerações inferiores àquelas pagas aos homens pelas mesmas atividades. Então, a mulher cabia cuidar dos filhos, da casa, do marido, da roupa, da comida, de tudo, e também, por vezes, contribuir, mas não fazer frente às despesas do lar. Com o passar do tempo, até mesmo pela reestruturação da figura do casamento, da instituição, o reconhecimento, por exemplo, da união estável e também da união entre pessoas de mesmo gênero, né, a união homoafetiva, esse protagonismo masculino foi sendo suavizado, não extinto, mas relativizado, e os homens também passaram a ser responsáveis pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado da casa, e não raras vezes as mulheres passaram a ser a principal provedora financeira. A minha situação pessoal demonstra isso de uma certa forma, porque a despeito de eu não ser mais casado, eu sou pai de 3 meninas. Então, quando viemos para Santa Catarina, tanto eu quanto a minha ex-esposa, nós éramos recém-casados, não tínhamos familiares e ao criar a família, não contávamos com uma base de apoio. Então, mesmo trabalhando fora, nós tínhamos que revezar em atividades de levar para a escola, voltar para a escola, uma ficava doente, a outra precisava de alguma coisa, e isso foi, num primeiro momento, visto com muita surpresa pelos nossos vizinhos, amigos, familiares, porque na região onde nós morávamos, Blumenau, isso não era comum, isso ainda era uma responsabilidade predominantemente feminina. A despeito disso, a legislação não acompanhou a mudança dos tempos, e o pai continua sendo, pelo legislador, visto como um cuidador secundário ou terciário em relação a tias, avós e demais mulheres da família. Contraponto, doutor Aloysio. Márcio, eu achei interessantes os comentários do Dr. Oscar e o destaque é justamente esse, não é? A legislação, por mais que tenha tido recentes alterações, ela não vê o pai como uma figura cuja presença no lar é importante, seja no momento em que tem uma criança recém-nascida ou mesmo em outras situações, não é? Por exemplo, a licença paternidade, que é um tema que nós vamos tratar hoje bastante.
uma previsão de uma licença de 5 dias, né? Quem tem filhos, o Dr. Oscar mencionou 3, eu tenho 2 meninas, sabe que se você quer participar de fato de um momento inicial da vida da criança, estar presente, dar todo o apoio à mãe, que tem o papel principal por conta de amamentação e outras questões, mas se você quer estar presente e exercer um papel igualmente importante, 5 dias não é nada, né? Então, concordo e é algo que merece uma reflexão, né? O que a legislação permite e viabiliza em termos de participação do pai na vida do lar, dos filhos, não só do pai, mas do marido, enfim, do homem como alguém, como um adulto funcional que merece e deve e tem obrigações para com a entidade familiar da qual pertence. Muito bem, doutor Oscar, vamos falar inicialmente sobre a licença paternidade. Como frisou o doutor Aloysio, a previsão legal é de 5 dias, podendo ser estendida para 20 dias, né? E a licença paternidade é aquele direito que o pai tem para que possa cuidar do filho sem prejuízo aí do emprego ou do salário. E aí eu pergunto, doutor, essa lei está garantida, mas pode melhorar? Sem dúvida alguma. Isso talvez seja importante lembrar que o direito do trabalho, ele, a despeito de ser um conjunto de regras de proteção da pessoa trabalhadora, seja homem, seja mulher, ele é sempre um ponto de partida. Então, nós não podemos descuidar do aspecto negocial progressivo, de modo que tanto o empregador, individualmente com as pessoas trabalhadoras, quanto seus sindicatos, podem estabelecer, em nível individual ou coletivo, patamares superiores, mediante concessões recíprocas. Então, nós temos hipóteses, como, por exemplo, o adicional de horas extras de 50% em lei, inclusive na Constituição. Mas nada impede que uma norma coletiva estabeleça 75%, 80%, 90%, assim como o contrato individual. Se houver um interesse comum, tanto de pais trabalhadores quanto de empregadores, é possível, sim, ajustar isso de modo que não haja prejuízo nem para o empregador e nem para a entidade familiar. Mas é algo que precisa ser objeto de consciência, de reflexão, para que todos ganhem. Do contrário, nós vamos ter uma proteção à mãe, à mulher, à criança, e o pai vai ser desestimulado e até mesmo pôr em risco o seu trabalho, que é fonte de sustento da família, se realmente se preocupar e se engajar com esses primeiros dias, primeiros meses e até a primeira infância de seus filhos. Contraponto, doutor Aloysio. E o curioso é que muitas vezes é uma cultura que se retroalimenta, porque o empregador não vê como importante a presença do pai no lar, porque a lei fala em 5 dias e sabe que 5 dias não é suficiente, não significa muito. O empregado vê nisso também um estímulo para não participar. E nisso cria-se um ciclo vicioso, né? As pessoas não enxergam a importância daquilo, não se sentem estimuladas a cumprir aquilo, porque eu destaco que essas normas, embora pareçam num primeiro momento uma vantagem ou um benefício exclusivo para o trabalhador, né? O trabalhador não vai trabalhar, mas é uma norma de proteção mais social e coletiva, não é? Por exemplo, o auxílio à maternidade, o auxílio maternidade ou a licença maternidade, ela é um direito associado à maternidade, não à mãe diretamente, não é? Então, por quê? Porque a maternidade é um momento, é uma figura, é uma situação que envolve a coletividade, não só aquela pessoa, envolve o filho, envolve a família e até a sociedade como um todo, porque crianças bem criadas certamente contribuirão para a sociedade. Então, eu destaco que é importante que a negociação, seja individual ou coletiva, né, é importante destacar, como bem fez o Dr. Oscar, que isso é importante, é possível e pode ser feito e pode ser importante nas relações, justamente para que haja uma maior conscientização mesmo. É uma tarefa social e não só ali da relação de trabalho, do dia do trabalhador que não vai trabalhar ou vai trabalhar. Doutor Oscar, em 2016, por meio da Lei 13.257,
passou a existir a possibilidade de prorrogação do prazo da licença paternidade em 15 dias, totalizando aí 20. Que tipo de avanço a gente pode observar a partir desse programa Empresa Cidadã e quais os ganhos dos pais? Essa questão da Empresa Cidadã já é um projeto anterior do governo federal, que vem de 2008 para 2009, e a primeira medida que esse programa trouxe foi permitir que as mães tivessem a licença de 120 prorrogadas para até 180 dias. Então, a mulher teria um ganho de 50%, com incentivos fiscais, com possibilidades de compensação tributária para a empresa, então não haveria um prejuízo financeiro, mas um estímulo, até mesmo porque este primeiro momento, o foco da mãe trabalhadora é o seu filho recém-nascido ou filha recém-nascida, e aí muitos anos depois se prorrogou ou se permitiu de maneira facultativa, portanto é um direito não totalmente assegurado, porque depende da decisão do empregador, então é um direito que a parte não sabe se vai ter ou não. E no caso do homem, de 5 para 20, teve um avanço muito maior do que da mulher, de 120 para 180. Mas ainda assim, como bem colocou o doutor Aloysio, que também é pai, nós sabemos que dias, semanas, na primeira infância, principalmente o recém-nascido, quando é o primeiro filho, é menos do que pouco. Porque a criança, nos primeiros 30 dias, está conhecendo seus pais, está conhecendo o mundo, os pais estão nascendo também como pais, e aí isso altera a rotina de sono, altera a rotina de alimentação, as pessoas ficam com a produtividade comprometida, e mais também do que pensar apenas, e não é pouco, mas apenas no âmbito doméstico, nós temos que ver que isso pode representar, inclusive, um risco à pessoa trabalhadora, porque ela perde a atenção, ela perde o foco no trabalho, e se ela desenvolve uma atividade que a expõe a risco, ela pode sim vir a causar um dano a si e a outros, porque está com o sono prejudicado e a própria alimentação. Então, me parece, os avanços precisam ser comemorados, mas o ritmo e a faculdade desse avanço acaba esvaziando o ganho maior que seria para toda a família. E aí o exemplo que eu trago da legislação espanhola é que as licenças paternidade e maternidade, elas são comuns e cabe aos genitores gerir isso. Então, no lugar da mulher ter 120 até 180, o homem de 5 a 20, vamos imaginar um número hipotético de 180 dias. A mulher pode ficar com 120, o homem com 60, por exemplo. Se forem 2 homens ou 2 mulheres, não há prejuízo. E isso é importante que se diga, porque não é só o nascimento biológico. Por vezes há uma adoção, e essa adoção também exige adaptação, seja uma criança recém-nascida, seja uma criança maior. Então, me parece assim, 5 para 20 é positivo, mas considerando que esses 5 para 20 levaram mais de 25 anos, pela Constituição ser de 88, da mesma maneira nós precisamos décadas para que a mulher tivesse esse semestre garantido, e ainda com concessão de férias, né? Precisamos, mais do que modificar as leis, entender que o estímulo por si só não se chega ao lugar razoável ou bom. Nós precisamos discutir que família nós queremos ter, que primeira infância. E como disse o doutor Aloysio, crianças assistidas por pais e mães não são apenas filhos de alguém, são os nossos cidadãos que estão sendo preparados para a escola, para a vida, e vão ter filhos também. Então, nós estamos falando de um direito da cidadania brasileira, e não só de um interesse privado de uma família ou de outra. O doutor Oscar citou exatamente a Espanha, doutor Aloysio, e embora a licença de paternidade não seja exigida por lei nos Estados Unidos, alguns empregadores oferecem como um benefício, e nos últimos anos tem havido aí um impulso para que mais empresas ofereçam licença de paternidade, pois isso pode ajudar, inclusive, na própria permanência do funcionário na empresa e a sua própria satisfação. E no Brasil, uma medida como essa seria bem aceita ou haveria certa rejeição pelo empresariado, doutor Aloysio? Olha, Márcio, é assim, o doutor Oscar mencionou muito bem, né? Algumas medidas de evolução, né, de avanço social
ou mesmo de não retrocesso, muitas vezes têm sido conseguidas a duras penas. Não é fácil você exigir do capital que abra mão de determinada parte para beneficiar quem quer que seja. Claro que aí nós entraríamos numa conversa aqui que, por si só, nos daria bastante trabalho e bastante tempo para debater. Mas o fato é que, de fato, o programa a Empresa Cidadã é um programa importante, né? Mas, como o Dr. Oscar disse, é facultativo e ele não se aplica a muitas empresas. Você tem que ter uma vantagem tributária que faça sentido isso, e normalmente acaba não compensando. Inclusive, por isso que a maior parte das empresas continua aplicando os 5 dias da CLT. Justamente por isso, no ano passado, no final de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso Nacional se omitiu ao regular o direito à licença paternidade, porque esse direito ele é previsto na CLT, mas ele também é previsto no artigo 10º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é contemporâneo à Constituição, 1988, portanto já mais de 35 anos. Né? E esse artigo diz que tem que ser regulado por lei o direito à licença paternidade, mas que enquanto não for regulado é de 5 dias. O Supremo Tribunal Federal agora entendeu. Essa regulação tem que vir, ela não pode ficar dessa forma, porque todo mundo ficou na omissão, né? Por enquanto é 5 dias, estamos acostumados com 5 dias, então segue o jogo. Mas o Supremo disse, o Congresso Nacional se omitiu, não pode se omitir mais, e deu um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional aprovar uma lei que regule essa questão. Aí você me pergunta, tá, mas o Supremo não estabeleceu qual é o prazo, quantos dias tem que ser a licença paternidade. Quantos dias vai ser? Ninguém sabe, isso vai depender de negociação política, do processo democrático, né, para aprovação pelo Congresso Nacional, mas a própria oportunidade de se discutir isso, 35 anos depois da Constituição Federal, como o Dr. Oscar bem disse, com uma evolução recente, um reconhecimento cada vez maior da importância da divisão de papéis, da importância da participação da figura paterna, mas não só de um pai como homem, né, mas em sentido amplo, né, das pessoas, dos cuidadores ali estarem disponíveis para a criança, principalmente no momento de primeira infância. Então, é uma oportunidade para uma discussão efetiva. Vai agradar o empresariado? Vai depender, é possível. O próprio programa Empresa Cidadã é um exemplo. É possível você criar concessões, você criar condições para que isso não seja uma mera imposição, que seja vista como um, entre aspas, né, prejuízo, embora saibamos que prejuízo é uma questão difícil de se falar, né, nesse caso, não é? Uhum. Mas a sociedade como um todo, eu entendo, como estamos aqui aparentemente concordando, beneficiaria a sociedade como um todo, não tenho dúvida. Doutor Oscar, em cima exatamente do que colocou o doutor Aloysio, né, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, reconheceu essa omissão legislativa sobre a regulamentação do direito da licença paternidade, fixando então o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional edite uma lei nesse sentido. E após esse prazo, caso a omissão persista, caberá então ao Supremo definir o período da licença. E aí eu pergunto, doutor Oscar, o Legislativo parece não estar muito preocupado com o tema. E o Judiciário? O Judiciário, ele tem sempre muita atenção a esses embates em esferas mais elevadas, digamos assim, né? Porque a despeito de haver uma série de instâncias e competências, esse tipo de matéria é decidido em nível Brasília. União, Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal em relação a essas ações constitucionais. Nós, da Justiça do Trabalho, temos muita preocupação com isso, porque enquanto a legislação não vem, crianças continuam nascendo, pais continuam privados da possibilidade desse cuidado. E essa espera por mais 18 meses, e ainda que o Supremo venha suprir a lacuna, vai gerar insegurança, vai gerar discussões, e essas discussões vão bater as portas do Judiciário com mais discussões, com mais demoras. As crianças não podem esperar, as famílias não podem esperar.
Então, me parece que essa questão, que é de primeira necessidade, de urgência máxima, acaba sendo colocada em meio a outras tantas pautas. Como bem colocou o doutor Aloysio, nós estamos falando de uma Constituição que já está próxima a 40 anos, e é uma coisa que as famílias já modificaram a sua estrutura, o papel do homem e da mulher na criação dos filhos já foi revisto, e continua se entendendo que não é algo importante. Por que me parece essencial que se discuta isso antes de esperar o Poder Legislativo? Porque a sociedade civil precisa se posicionar. Pediatras, educadores, demais pessoas envolvidas com esse universo infantil. Porque os ganhos não são apenas imediatos, são ganhos que vão se diferir no tempo. Pais e mães presentes nesse momento, especialmente os pais que sempre foram bastante afastados e até mesmo desinteressados, são pessoas que vão produzir melhor, que vão produzir de maneira mais adequada. Crianças assistidas são crianças que vão adoecer menos, que vão causar menos problemas em casa e na escola. Então, como bem colocou o doutor Aloysio, é um ganho não só momentâneo, mas diferido no tempo, para meses, anos, e que sabe até a próxima geração, mas não podemos ficar esperando esse embate político. Legislativo configurado em mora, prazo para o Congresso Nacional, Supremo, mais uma vez, precisando legislar onde deveria ser uma atividade típica do Parlamento. Vejam, é uma crise política onde as coisas poderiam se resolver de maneira muito rápida, né? Doutor Aloysio, o senhor citou exatamente o programa Empresa Cidadã, e eu queria voltar exatamente em cima de um outro requisito para ter direito à licença estendida, seria o fato do empregado participar de um programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. E aí eu pergunto, qual é a extensão dessa paternidade responsável, doutor Aloysio? Não, é curioso, né? Porque socialmente a gente precisa pregar isso muitas vezes, né? E ensinar. As pessoas precisam de fato ser ensinadas, né? Generacionalmente, se você for pensar as últimas gerações, aí agora tem se mudado um pouco, mas eram muito pouco envolvidas, né? Não só na criação como antes, né? Na preparação, na decisão sobre ter um filho ou não, na decisão, na preparação para o parto, na preparação para os primeiros cuidados com os filhos, na preparação para a educação dos filhos, né? Geralmente os pais não pensavam nisso, né? Eu ouvi da minha mãe que o meu pai nunca trocou uma fralda minha. Não falava isso com orgulho, mas para destacar que é uma questão que, assim, não é que ele não gostasse de cuidar dos filhos, nem nada disso, é só alguém que não foi ensinado a isso. Então é importante esse tipo de previsão, como um choque mesmo, um choque de geração, um choque de cultura, no seguinte sentido, no sentido do que eu falei inicialmente, não é um direito seu ficar afastado e para ficar de folga porque o seu filho nasceu, vai comemorar, vai festejar. Não, vai exercer o seu papel, vai cuidar, não é? Então, o oferecimento dessa oportunidade para o pai, ela é muito importante e ela tem essa função pedagógica mesmo, de ensinar, olha, você provavelmente não foi ensinado a isso, porque a sociedade entendia que você não precisava aprender isso, mas agora precisa, né? E colocar isso como um requisito para o gozo dessa licença estendida, não me parece razoável, me parece proporcional, me parece convergir para o interesse do legislador aqui, que é que o pai exerça uma paternidade responsável, como o próprio nome aqui que a lei coloca diz. O senhor trocou fraldas, doutor Aloysio? Troquei muitas. Olha, graças a Deus, assim, dei muitos banhos, zelei muitos sonos, dei muito apoio. Nada do que eu faço, eu já digo, nada do que eu faço ou do que eu fiz se compara ao que a mãe das meninas, a minha esposa, a Fernanda, fez e tem feito, porque é uma figura única e ímpar. Eu acho que a mãe, quando exerce bem a maternidade, ela brilha como ninguém. Mas eu posso dizer que eu tô lá um bom escudeiro,
graças a Deus, aprendi a duras penas também, muitas vezes me deu preguiça, muitas vezes não quis, muitas vezes pensava, poxa, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas por enquanto, acho que mesmo que com uma nota 6 ali, eu acho que tenho passado no teste. Doutor Oscar, já também trocou fralda, doutor? Bastante, muita fralda, muito banho, muito colo, muito tudo, né? E uma coisa que parece importante destacarmos aqui também, nós estamos falando de mãe cuidando de filho, de pai cuidando de filho, mas nesse momento, especialmente em função das questões biológicas, quando o nascimento se dá por essa via e não pela via adotiva, a própria mulher precisa da companhia do pai e da criança. Então, o pai, ele é pai e marido. Existem coisas que nós, homens, jamais poderemos fazer, né? Nós não temos como amamentar do nosso próprio seio, embora possamos dar mamadeira. Então, muitas vezes, o suporte que o pai da criança dá não é só a criança, é também a mãe, porque a mãe também vai precisar de momentos que ela vai descansar, que ela vai precisar fazer alguma coisa para si, porque é uma sobrecarga física, emocional e até mesmo social. Como o doutor Aloysio colocou, a mulher brilha, mas esse brilho tem um gasto energético que nós sabemos que não é menos do que correr uma maratona quase por semana. Então, eu acredito que isso precisa ser também desmistificado, porque não é apenas uma criança, nós estamos falando de uma família. E no caso, o doutor Aloysio, que assim como eu, tem mais de uma criança, sabe que quando nasce um segundo, e no meu caso uma terceira, o pai precisa estar redobrado, porque essas outras crianças também vão demandar a atenção da mãe, também vão querer conhecer a irmãzinha, o irmãozinho. Então nós estamos falando de uma dinâmica que se altera em larga escala. Não é um filhote de humano que demanda amamentação, sono e fralda. Nós estamos falando de uma comunidade que sofre um abalo irreversível. E isso é uma cultura. O que a lei vem trazer, e parece uma coisa até engraçada, é aquilo que os grupos de gestantes já fazem. As mulheres, quando se preparam para engravidar, gestar, parir e maternar, elas não contestam tudo isso que nós, homens, precisamos aprender, às vezes, até de maneira mais impositiva. Nós não estamos ali para ser um backup. Nós somos, sim, titulares desse time, embora não sejamos os capitães. Mas o pai precisa ficar sem dormir também, o pai precisa levar no médico também, o pai precisa conhecer essas crianças, porque a família exige isso. Ele não é simplesmente um condutor, ele é um partícipe do processo todo. Oscar, o senhor falou de via adotiva, eu queria até aproveitar esse gancho, porque quando foi prevista a licença paternidade, a lei não deixou muito clara essa possibilidade de aplicação nos casos de adoção. E aí eu perguntaria a sua avaliação sobre as chamadas brechas jurídicas. Muito boa essa pergunta, porque o nosso legislador, por vezes, ele deixa as coisas subentendidas, e o subentendido é quase como uma não-lei. Neste caso, desde a Constituição de 88, e até mesmo um pouco antes, com a reabertura democrática e com os novos papéis dos membros da família, se entendeu que a forma com que esses filhos nasciam, se eram filhos dentro de um casamento, que antigamente nós tínhamos os filhos legitimados, que eram os extramatrimoniais, quando eram filhos biológicos de um dos membros, no caso dos homens, eles eram trazidos para dentro da família, ou mesmo pela via adotiva. Com a Constituição de 88, o filho passou a ser filho. Ainda que a legislação trabalhista mitigasse essa igualdade, concedendo licenças diferenciadas de acordo com a idade da criança adotada ou adolescente. Mas atualmente se entende que isso é menos importante, que o cuidado é da família, que o cuidado é da maternagem e da paternagem. Então, nesse caso, quando a lei não diferencia, nós não devemos prejudicar aquele que é, nos termos da própria literalidade da Constituição, absoluta prioridade. A família, ela é protegida pela Constituição, ela é considerada uma entidade extremamente importante, e a criança, o jovem e o adolescente são os cidadãos prioritários. Então, se eu tenho dúvida, eu preciso priorizar essa pessoa que está sendo adotada. E no caso, a despeito de não ser um bebê, um recém-nascido ou um prematuro, ele também teria direito ao pai e à mãe em presença integral ali com ele, a licença seria igual. Pelo menos é isso que eu imagino em termos de proteção. Doutora,
Doutora Luísa, será que as decisões judiciais têm entendido que não há diferença entre paternidade biológica ou adotiva para fins de concessão da licença? Márcio, a rigor, né, essa é uma obrigação. A CLT teve algumas reformas ao longo do tempo, inclusive prevendo a concessão da licença maternidade e paternidade em caso de adoção, justamente por conta disso que o Dr. Oscar colocou. É claro que o recém-nascido requer muitos cuidados, porque ele é absolutamente dependente do ponto de vista de sobrevivência ali, de nutrição e de cuidado, etc., mas esse momento ele não se resume a isso, se resume como muito bem colocado, pais conhecerem os filhos, filhos conhecerem os pais, pais se reconhecendo como pais e entendendo esse papel, e numa adoção, isso me parece, embora não tenha tido essa experiência e acho que é uma bênção que haja pessoas que façam isso, porque se a gente for pensar em caridade no seu puro sentido, eu acho uma das mais incríveis, que é a adoção, né? Mas é um desafio enorme, é uma pessoa que já tem seus vínculos anteriores, suas experiências anteriores, claro que a depender da idade, mas que precisa, né, vai ser integrada a um novo lar, uma nova vida, uma nova rotina, a qual não está acostumada. Então é muito importante também. Então, além da previsão legal, se você for pensar nos princípios, né, na Constituição Federal, na proteção à família, na igualdade, não teria por que ser negado esse direito ao pai, à mãe, enfim, à família que adota. Doutor Oscar, a grande mudança na CLT refere-se à previsão de que a pessoa que adota, ela possui as mesmas garantias trabalhistas dos pais biológicos. Queria que o senhor falasse um pouquinho das garantias. Certo. A despeito da geração, parto, né, ou até mesmo nascimento por outras vias, trazerem um desgaste, até mesmo uma mudança corporal na mulher, a proteção que se estende à mãe trabalhadora, ao pai trabalhador, se foca no nascituro, na criança, no bebê. Então, levar isso para pais que tiveram filhos por via, digamos assim, legal, normativa, via adoção, ou biológica, ou por guarda mesmo, né, quando os pais biológicos vêm a falecer e algum familiar acaba assumindo essa paternidade de alguma maneira, me parece extremamente coerente com o discurso de proteger, como eu falei no início do nosso encontro, a cidadania, né, os presentes e os futuros cidadãos. Nós não estamos simplesmente tratando em âmbito privado, nós estamos preparando as futuras gerações para enfrentar os desafios de serem pais e mães também de outras crianças. Tratar de maneira diferenciada aquele que não teve a experiência biológica é descuidar da criança, é descuidar da infância. Senão nós teríamos que dizer assim, crianças que são geradas de maneira convencional vão ter um tipo de proteção. Crianças que são fecundadas in vitro teriam outra proteção. Crianças que são frutos de casamentos entre pessoas de países diferentes, e não é. O foco é a criança. Não importa a estrutura dessa família, se ela vai ter um pai e uma mãe, ou se ela vai ter mais de um pai ou mais de uma mãe, ou se ela não vai ter um pai, efetivamente, o importante é que ela esteja preservada, ela esteja cuidada. Então, acho que o legislador, nesse ponto, tem andado de maneira muito coerente. Doutora Luísa, o projeto de lei 3.773 de 2023 é uma iniciativa do senador Cajuru. Ele dispõe sobre a licença paternidade nos termos do artigo 7º da Constituição, criando aí o salário parentalidade, permitindo a permuta entre pais e mães nos períodos de licença paternidade, licença maternidade. E esse PL ele está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a indicação de um relator. E aí eu pergunto se esse projeto, a tendência dele é andar ou ficar guardado na gaveta, hein, doutora Luísa? Olha, Márcio, como eu disse, guardado na gaveta não pode ficar, pelo menos, talvez né? Não sabemos se há ou se pode vir outros projetos por conta daquela decisão que a gente comentou do Supremo Tribunal Federal, que o Congresso tem que
decidir a respeito disso em 180 dias. Então, ficar parado não pode ficar. Se vai ser esse especificamente, ou se vai ser apresentado um outro projeto, né? Mas é uma discussão que vai ter que avançar sob pena de o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito. Agora, como você disse, está numa comissão, isso depois de aprovado nas comissões competentes, é submetido a plenário, depois vai para a Câmara dos Deputados. Então, como vai ser ao final, não sei. É uma proposta parecida com que nós comentamos aqui, de uma divisão do período entre pai e mãe, enfim, entre uma das duas pessoas ali que cuidam da criança. Eu não tenho uma preferência por um tipo específico de licença, se vai ser um prazo para pai ou um prazo para mãe, ou uma divisão de um prazo único. Entendo, claro, vejo como muito, muito importante, principalmente se você estabelecer, por exemplo, no mínimo, um dos dois vai ter que ficar no mínimo 60 dias, como foi um exemplo que eu colocar aqui, justamente para não ficar. Então, vou colocar 180 dias para um, ou 120, ou seja lá quantos forem, para um só e o outro fica com nada, né? Desde que haja essa previsão, uma previsão de um período mínimo para que todos tenham esse momento e essa convivência e a assunção desse papel. Mas, em termos de tramitação, ou se isso vai ser aprovado e como vai ser aprovado, é o Congresso que vai decidir aí depois dos debates democráticos naturais aí do processo. Doutor Oscar, no seu contraponto, queria que contemplasse ainda a questão relativa a uma ação que tramitou no plenário do Supremo Tribunal Federal, decidindo que a mãe não gestante em união estável homoafetiva tem direito à licença maternidade. O caso trata de uma servidora pública municipal, mãe não gestante, cuja companheira, trabalhadora autônoma, com quem convive numa união estável homoafetiva, engravidou após um procedimento de inseminação artificial. O que poderia ser dito a respeito, doutor Oscar? Essa pergunta é bastante interessante, porque embora a empresa cidadã seja um programa governamental destinado aos empregadores, os empregadores ficaram bastante receosos, e como bem colocou o doutor Aloísio, interessou apenas alguns setores em virtude dos benefícios tributários. E o que aconteceu? Serviu de norte ao poder público. Então, o Estado, enquanto empregador, imediatamente estendeu às servidoras o direito a 180 dias, ainda que não houvesse lei, mas usando por analogia a disposição da lei que tratava da empresa cidadã. Então, nós tivemos casos de servidoras, tanto do Poder Executivo quanto Legislativo, membros do Poder Judiciário, que acabaram se beneficiando da previsão da CLT e da lei que foi feita em 2008 para 2009. Acontece que a própria estrutura da família deixou de ser aquela família com um pai e uma mãe, e hoje nós temos famílias de várias matizes. Me parece bastante prudente, coerente e correto que, havendo duas mulheres, que elas tenham a preservação do direito que teriam se fosse uma mulher e um homem, sem dúvida alguma. Ainda que, biologicamente, apenas uma delas passe pelo processo todo de gestar, né, fecundação, gestação, nascimento e primeiro cuidado. Nós já falamos sobre isso, dizendo que os pais e mães adotantes têm os mesmos direitos dos pais que têm os filhos gerados pela via biológica. Então, duas mães, em tese, teriam direito à mesma licença, independente de quem gestou ou não. Ocorre que isso pode gerar discussões quando a família for composta por dois pais. Porque, embora nenhum dos dois tenha gerado, eles podem fazer uso, por exemplo, de uma mãe de aluguel ou adotar uma criança que nasceu em outra família, mas eles não teriam o benefício, nenhum nem outro, da licença que uma mulher ou duas mulheres teriam. E aí o foco passaria a ser o gênero dos membros da família, não o cuidado da criança e do adolescente. Então, não estou dizendo com isso que duas mulheres não devem ter a licença assegurada no seu máximo, mas estou dizendo que a partir do momento em que não existem mais famílias que sejam compostas por um homem e uma mulher, a criança não deixa de precisar do cuidado. Então, precisaríamos rever, nos casos de casais heteroafetivos e homoafetivos, de modo que o pai e a mãe tivessem a mesma proteção de uma mãe e uma mãe, ou um pai e um pai.
certo? Esse caso decidido de estender a licença para as duas, eu acho que é um precedente bastante importante e que vai trazer as discussões de modo a favorecer outras formações de família. Interessante o voto, inclusive, do ministro Luiz Fux nessa matéria, porque ele ponderou, doutora Luiz, que o reconhecimento desse direito ele tem um efeito duplo na proteção da criança, que não escolhe a família onde nascer, e na proteção à mãe não gestante nessa união homoafetiva, escanteada, segundo o ministro Fux, por uma legislação omissa e preconceituosa, doutor. Não é novidade que a legislação não contempla diferentes configurações de família e pessoas homoafetivas ou transgênero, enfim, muitas situações em que a lei não contempla, e porque muitas vezes, sabemos bem, né, uma coisa que a gente sempre fala, a lei não acompanha com a mesma velocidade as mudanças da sociedade. É natural, mas o legislativo tem que ficar atento para regular aquilo que precisa ser regulado. E me parece que sim, os direitos de proteção à maternidade, à paternidade, à família como um todo, precisa haver um esforço legislativo para contemplar todos, porque senão isso pode gerar entendimentos arbitrários no meu sentir, mas no sentido de que, olha, se a lei não prevê que esse é um caso interessante, né? A mãe não gestante numa união estável homoafetiva, essa pessoa de fato ela não vai ter um direito expressamente previsto na lei. A lei não vai dizer, pelo menos tradicionalmente não diz que essa pessoa vai ter o direito, não é? Isso acabou sendo deferido numa decisão judicial, que certamente sopesou os princípios constitucionais, né, os direitos fundamentais da pessoa humana, e que para mim também, né, irrepreensível, mas se houver um esforço legislativo para contemplar outras configurações, tem uma dupla função. Primeiro, de abarcar aquelas pessoas e tirar elas de uma situação de exclusão, como também conscientizar as pessoas. Essas pessoas são importantes nessa configuração familiar. Essas pessoas merecem ser consideradas e respeitadas e ter seus direitos respeitados. Também tem esse aspecto de ensinamento à sociedade. Uhum. Doutor Oscar, no início do nosso contraponto, o senhor citou a Espanha no tocante à licença paternidade, né? Tem sido observado no cenário internacional, doutor, que o maior acesso e uso da licença paternidade pelos homens poderia representar uma relação direta com o sucesso econômico das mulheres em pesquisas nos países de alta renda. Por exemplo, um estudo da Suécia descobriu que a renda obtida das mães aumentou em quase 7% nos 4 anos após o nascimento da criança para cada mês adicional em que o cônjuge tirou licença. Afinal, essa seria uma proposta difícil de pegar no Brasil, doutor? Como nós estamos tratando desde o início desse programa, nós estamos abordando questões culturais. Mais do que leis, porque o Brasil tem uma máxima que diz que a lei pega ou a lei não pega, na verdade toda lei pega. O que pode não acontecer é a mudança social a partir da inobservância pelos próprios sujeitos. Então, antes mesmo de nós alterarmos a Constituição ou a lei, é importante estabelecer um amplo debate sobre a importância. Porque a partir do momento em que o pai se voltar para dentro da casa, naquele período de nascimento e até no restante do desenvolvimento do filho, isso automaticamente faz com que a mulher possa também se voltar para fora da casa. Homens mais participativos na criação de seus filhos significam mulheres mais livres para também se dedicar à carreira. E aí os efeitos informais e deletérios de uma eventual discriminação da trabalhadora mãe vai sendo diluído, porque a discriminação não pode atingir a todos. A discriminação sempre é em relação a um a outro. Se o pai também se atrasar
se o pai também se licenciar, se o pai também tiver prioridades com a família, o efeito de promover homens e não mulheres vai se perdendo. E sim, os homens abrindo mão do espaço competitivo da carreira, eles acabam dando o espaço para as mulheres. Não necessariamente as suas esposas ou da sua família, mas há um equilíbrio maior entre o chamado trabalho produtivo, que são as carreiras, e o trabalho reprodutivo, que são os domésticos. Disputar oportunidades de um melhor ganho do seu trabalho. Então, nós estamos falando assim, criança, família, mercado de trabalho, é uma alteração gigantesca em termos culturais históricos numa sociedade tão pautada no machismo como a nossa. Doutora Aloysio, o doutor Oscar falou lei que pega, lei que não pega, né? E a lei brasileira que garante que o pai empregado no regime CLT pode acompanhar a mulher às consultas médicas e também exames complementares durante o período de gravidez, sem prejuízo do emprego e também do salário. Agora, considerando que no Brasil, então, nós temos essas leis que pegam e aquelas que não pegam, eu pergunto se essa pegou, mas se ela também consegue chegar ao conhecimento do conjunto da população brasileira. É bem disso, doutor Oscar. Pegar, pegou, né? E se aplica, né? Os departamentos de recursos humanos, de pessoal das empresas, né, estão acostumados com isso, sabem, e com a apresentação de atestado e tudo mais, isso não gera um problema, né? Agora, de fato, eu não sei, não me parece que há uma grande divulgação a respeito disso ainda. E isso, aí nós podemos ampliar, né, a sociedade brasileira, pelo menos a massa dos trabalhadores, infelizmente, ela não é tão ciente dos seus direitos, como um todo, né, e esse é um deles, mas mais uma vez, tem um componente pedagógico aqui. Ora, você tem direito a acompanhar as consultas da sua esposa, ou da sua mulher, ou da sua companheira, ou da pessoa com quem você gerou um bebê ali. Você tem não só direito, como é importante que você vá, porque isso faz parte, como quem se prepara exerce bem o seu papel, né? E essa preparação, ela é muito importante. Agora, é um rico debate, né? Porque eu estou muito feliz de participar dessa conversa hoje, porque pensando bem, não é, essa questão que foi colocada agora há pouco, né, dos benefícios econômicos dessas questões. A gente historicamente tem ouvido muito, e até recentemente, né, porque eu não contrataria uma mulher, porque a mulher falta ao trabalho, quando está grávida, quando tem filho, porque se o filho estiver doente, é a mãe que vai. Mas por quê? Ela vai isso porque ela é obrigada, porque o pai não é visto como alguém que deve fazer isso, e muitas vezes ele não pode, porque ele não tinha, durante muito tempo, o direito, e não se entendia como titular do direito e dever também de acompanhar. Então, realmente, se o pai fala, hoje eu preciso sair porque eu tenho que levar meu filho no médico, eu preciso sair porque minha esposa vai na consulta médica de gestante. Então, vão desaparecendo essas diferenças que se veem como impeditivas de contratação de mulheres, que é um daqueles absurdos que a gente ouve por aí. Ah, não, eu não contrato mulher por causa disso. Mas esses problemas que são vistos nessa situação são uma causa, né? São consequência de uma política e de uma discriminação histórica, não é? Elas são forçadas àquilo, elas são forçadas a faltar, e essa diferença existe porque os homens não são, ou não podem, né? A partir do momento que eles podem e fazem, some essa diferença. Então, sem dúvida, o amplo debate ele é importante pela educação também, né? A educação dos adultos também é importante, porque se existe esse benefício econômico, estamos falando de países de primeiro mundo, um benefício econômico visível, né, de ganho de renda familiar com a participação maior da mulher no mercado. O Dr. Oscar falou lá no começo, a mulher brilha a um custo alto. Eu não tenho dúvida que esse custo é altíssimo, mas dá para ser minimizado
com certeza com muitas políticas públicas e privadas, né, no ambiente das empresas também. Um outro estudo interessante, doutor Oscar, na Noruega se descobriu que a licença mais longa dos pais reduziu os dias de doença do trabalho nas mães em 5 a 10%, o que poderia refletir uma maior probabilidade de cuidados compartilhados quando, por exemplo, uma criança está doente. Esse tipo de preocupação faz parte da cultura brasileira? Infelizmente não, porque quando nós consideramos uma licença de 120 dias, que pode ter início pelo menos até 28 dias antes do nascimento, nós podemos pensar que há crianças que ficam com a mãe em dedicação exclusiva apenas 90 dias, enquanto que outras conseguem sair tão logo do nascimento, tem esses 180 dias e ainda, por vezes, mais 30 de férias, portanto, 7 meses. O que acontece no Brasil? O Brasil é um dos países do mundo, e aí não conheço nenhuma pesquisa, mas observo nos processos, observo como pai e como pessoa que tem bastante ligação com a infância, que nós talvez estejamos entre os países do mundo que as crianças ingressam mais precocemente na creche, na pré-escola. Isso faz com que bebês que sequer tiveram o aleitamento mínimo esperado pela Organização Mundial de Saúde acabem se afastando das mães. Isso gera um impacto no aleitamento materno, porque as mães, por vezes, têm o leite secando. Isso gera uma menor imunidade dos pequenos, que vão se expor a outros pequenos em coletivos que, não raras vezes, levam ao adoecimento. Isso retroalimenta um sistema que faz que as mães tenham que faltar, as crianças adoeçam, e não raras vezes isso gera um impacto nos outros irmãos também. Porque nós sabemos que crianças, quando convivem com outras crianças, tocam umas nas outras, levam as mãos à boca e acabam gerando uma contaminação biológica, até mesmo bacteriana. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos uma espera um pouco maior para que essa criança se desprendesse da mãe, no sentido físico, falando, porque a amamentação não é simplesmente dar o leite. Às vezes tem o acalanto, tem o conforto, tem a confiança. Então, seria interessante, por exemplo, trazendo uma hipótese prática, que as crianças aguardassem pelo menos até a introdução da alimentação não líquida para poder conviver com outras crianças. 6 meses, por exemplo, se fosse feita uma lei que dissesse que a criança só pode ingressar numa creche com 6 meses, nós vemos bebês de dias, por vezes sendo levado a espaços, porque a mãe trabalhadora fica com medo, inclusive, de ter o emprego posto em risco. Não significa que toda mulher fica os 120 dias. Não. E nós não podemos também esquecer de situações em que as crianças nascem antes do prazo. Os prematuros, não há um impacto num cálculo baixo de 120 a 180 dias com crianças que nascem de 6, 7 meses. Então, vejam, nós precisaríamos pensar primeiro na criança, depois na família e, por fim, no aspecto biológico da mulher trabalhadora, para que não haja uma discriminação no mercado de trabalho e mesmo do legislador. Então, nós temos, assim, cuidado com renda das mulheres, cuidado com o adoecimento das crianças, cuidado com o adoecimento das mulheres, porque nós sabemos que quando uma criança está doente, pai e mãe dormem mal, pai e mãe não comem, pai e mãe se preocupam, isso atinge a imunidade da pessoa. Então, se nós pensarmos não só pelo aspecto humanitário e de cidadania, como eu disse, das gerações futuras e presentes no Brasil, nós também podemos pensar pelo viés econômico, que isso tem um efeito em cadeia, não só na previdência, com os afastamentos, ou no sistema único de saúde, mas também na qualidade e na imunidade dessas pessoas. Então, vejam, nós começamos falando do pai, precisaria de mais licença para acompanhar a sua prole, e nós já estamos falando de uma política de saúde pública, em sentido muito amplo, né? E a pandemia talvez tenha trazido um alerta sobre a importância de pensar coletivamente. Não é uma escolha individual. Doutor Aloysio, estudos cobrindo dezenas de países e uma variedade de contextos socioeconômicos
documentaram uma relação positiva entre a licença remunerada para pais e a participação feminina na força de trabalho. Por exemplo, o estudo baseado em dados de 53 países em desenvolvimento, a taxa de emprego feminino no setor privado foi 7 pontos percentuais maior em países com licença de paternidade do que em países sem a licença. O Brasil teria espaço para essa realidade, doutora Luiz? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque ainda quando a gente, né, lê o noticiário e ouve depoimentos, né, de pessoas que se dividem, né, falam de 2 ou 3 empregos, sendo que um deles é o trabalho doméstico, não é? Muitas mulheres não conseguem alocação no mercado de trabalho porque não há tempo, porque não há condições práticas, porque não tem com quem deixar as crianças. O Dr. Oscar falou em saúde pública, né? Há um déficit de creches públicas também. Isso em pelo menos nas grandes cidades do Brasil aí, isso pode ser afirmado estatisticamente, tem mais crianças do que vagas em creche, então não tem como você deixar a criança numa creche com segurança, bem atendida e tudo mais. Muitas vezes isso também impede, né, situações familiares, culturais também, que a mulher, com todas as aspas, né, não pode trabalhar, porque mulher minha não trabalha, esse tipo de coisa que a gente também ouve. Então, assim, são muitos fatores que prejudicam e que impedem a mulher de assumir papéis no mercado de trabalho. Esse, com certeza, é um deles, mas uma maior conscientização, uma maior educação e políticas efetivas, tanto públicas como privadas, de respeito, de proteção à maternidade, à paternidade e aos direitos da infância, com certeza, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, geraria um reflexo benéfico. Estamos no finalzinho, doutor Oscar, mas mudar as leis para permitir e incentivar os pais a tirar licença remunerada é apenas um primeiro passo? E o que poderia ser feito para melhorar a política de licença paternidade? Olha, falar de licença paternidade sem falar em planejamento familiar, eu acho que é começar pelo fim. Então nós temos que pensar em controle de natalidade, planejamento familiar, progressão do cuidado com os pequenos. Muitas vezes o casal vem a ser dissolvido e novos casais se formam e essas crianças continuam sendo filhas. Então, uma paternidade e uma maternidade responsáveis, para mim, são o ponto de partida. Fazer o controle, tanto em termos de políticas públicas, laqueadura, a vasectomia, isso tudo precisa ser trazido para o amplo debate. Sem descuidar, claro, de crenças individuais, de ideologias e até mesmo de fé, porque isso também envolve a religiosidade, é um direito fundamental das pessoas, mas acho que o Estado ele tem que se envolver, ele tem que criar uma rede e trazer muitas informações para as pessoas, para saber que um casal pode se desfazer, uma família pode se alterar, mas as crianças, os adolescentes, toda aquela formatação, ela vai continuar de alguma maneira. Então, sim, precisamos falar da licença paternidade, mas antes da licença precisamos falar sobre paternidade. O Brasil é um dos países da América do Sul em que nós temos a maior quantidade de crianças registradas sem o nome do pai. Não que as mães não saibam, mas os pais não assumem seus filhos. Se não há um casamento prévio, os pais, mesmo cientes de que geraram aquela criança, não assumem a paternidade. Então, nós estamos falando de um passo ainda anterior à licença. Nós estamos falando não do direito, mas do dever. E o dever começa, sim, por assumir a paternidade dos filhos que são gerados. E aí, levar isso para uma esfera maior. Minuto final, doutor Aloísio. A gente observa que tem se produzido muita literatura, muitos estudos dos benefícios da presença dos cuidadores na primeira infância, né? O quanto isso afeta beneficamente, né? Favorece a saúde física, a saúde mental, a sociabilidade, a empatia que as crianças vão ter no futuro. E acho que sem isso, nós como humanidade não vamos avançar muito. Nós estamos num momento crítico da nossa sociedade, do nosso planeta, e sem
competências de afeto, de segurança, de empatia, nós não vamos conseguir. Acho que esse tema que nós tratamos hoje ajuda nisso e é muito bom estar aqui. Obrigado a todos. Dr. Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Aloysio. Eu que agradeço, Márcio, Dr. Oscar, foi ótima, uma conversa muito edificante, estou muito feliz, espero que todos tenham gostado aí e aproveitado ao máximo. Dr. Oscar Croste, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Rio do Sul, em Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Oscar. Eu que agradeço, é muito importante que nós tenhamos um espaço para reflexão e também esclarecimento, para que outros homens também se coloquem nessa posição e a gente possa avançar enquanto sociedade. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.